Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje eu vou receber o professor Rafael Cimino. Vamos entrando aí. Nós vamos falar sobre o provimento 100. Acho que vai ser bem legal. O professor Cimino sabe muito. Vamos entrando. Não esqueçam de apertar no coraçãozinho para impulsionar a live, de apertar no aviãozinho também para chamar os amigos. Vocês já estudaram o provimento 100? Vamos entrando. Eu vou aprender um pouco hoje do provimento 100. Ó, Astrid, professor Robson, tudo bem? Seja bem-vindo. O Juliano, a Roberta. Não esqueçam de apertar o coraçãozinho para impulsionar a live e também de usar o aviãozinho ali do lado, né? Para chamar o pessoal. Eu vou chamar aqui o professor Mino. Oi, Oi? tudo bem? Nossa, que rápido! Tudo bem? Seja Você vê? bem-vindo. Obrigado por me convidar aí para essa live. Estou muito contente. Na verdade, Eu estava que agradeço. faz tempo, né? Pois é, que eu tô pedindo aí uma live agora, finalmente consegui. É, faz alguns meses, na verdade, né? Sim, Mas ainda faz bem que deu tempo. certo hoje, calhou. Tô aqui com o Pois é, prof... finalmente deu certo. Eu quero te agradecer por tu ter aceitado o meu convite. Eu sei que a agenda não é fácil aí de achar um horário. O professor Simino, quem tá entrando agora, é tabelião de notas em São Paulo, em São Vicente, eu acho que é, né? Isso. Tu tá em São Paulo agora, tá no cartório, já foi pra casa? Não, tô em casa, na verdade, eu trabalho em São Vicente e eu moro em Santos, que é uma cidade do lado. Na verdade, Ah, elas sim. são bem coladas uma na outra. É, mas eu já voltei. Aí, boa Uhum. noite, Australopithecus 21. Meu, E aí tá frio? Aqui tá muito frio. não, aqui não faz frio, não. Na verdade, tá bem ameno. Deve estar fazendo uns 22 graus, mais ou menos. Que legal. Mas para mim já é um friozinho. Pois é. O professor Simino eu conheci eu via tuas lives no início, quando eu comecei a estudar para cartório, às vezes eu via alguma coisa de tu dando aula. E também tu é conhecido, pelo menos eu te conheci como o cara que passou com pouco título e pegou um cartório bom. Ah, sim, né? É dureza, viu? Jogar no concurso sem título aí. Tô vendo alguns amigos. João, Fernando, boa noite. Mas dá, é possível, né? Tem outros colegas também que passaram com poucos títulos em excelentes cartórios. Próprio registrador aqui da comarca também. Salvo engano, ele tinha acho que dois pontos ou três, pegou o RI aqui de São Vicente nesse mesmo concurso, que é o Caleb, ficou super bem posicionado. Mas sempre tem, assim, sempre dá para você conseguir boas colocações, bons cartórios com poucos títulos. Né? O título ele ajuda muito, mas ele também não é tudo assim no concurso. Sim, professor Simino, vamos entrar aí na questão da live, né? No tema da live. Vou colocar aqui, eu tô começando com as lives, eu esqueço de fixar o tema. Deixa eu ver se eu sei aqui, peraí. Eu acho que eu tenho que. Aí, Aqui. nossa, por algum Deu? milagre, a minha live Aqui. tá funcionando certo. Não tá travando nem nada. Geralmente quando eu faço live trava tudo, cai, acaba a bateria do celular. Então, eu tenho uma filha aqui que começou a me incomodar agora, nesse momento. Ah, é? Tem Uma cachorrinha. uma cachorrinha? É, eu tenho um gato aqui, mas eu prendi ele porque eu já sabia que ele ia.
ele ia pular em cima de mim. Sim, Ele já está sim. preso, devidamente preso, por enquanto, né? Professor Simino, mas então, entrando na questão do provimento 100, como que surgiu o provimento 100? A gente sabe que aí na pandemia, né, veio o contexto dessa necessidade de tornar tudo eletrônico, mas antes eu penso que já tinha tudo já se encaminhava para ir para o digital, né? Só não tinha nada que obrigasse aí o CNJ, os tribunais, efetivamente a adotarem um sistema, a informatizarem de uma forma mais intensa, por assim dizer. Sim. Como que isso foi surgindo, assim, se tu puder falar um pouco, principalmente porque o meu público é o pessoal que, como eu, assim, não tem muito conhecimento, né? A gente não tem a parte da prática dos cartórios, então a gente não acompanhou como que isso foi acontecendo. Sim. Então, Thalise, agradecer de novo aí o seu convite. Estou muito feliz, eu adoro esse tema, na verdade. Já fiz algumas outras lives no meu Insta, inclusive com o tabelião aqui da Comar, com o Henrique, sobre esse provimento 100, assim que saiu. Quem quiser conferir lá também tá bem legal. Tá travando muito mais que essas aqui, tá ótimo. Mas assim, tem um conteúdo bom. Então, o provimento 100, como é que acontece? Antes do provimento 100, não havia regulamentação acerca das escrituras eletrônicas. O que é escritura eletrônica? É a possibilidade de se assinar uma escritura pública por meio de um certificado digital, né, que engloba aquelas assinaturas eletrônicas e as assinaturas digitais, como espécies do gênero assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica pode ser tanto aquela assinatura no padrão ICP Brasil, que é a assinatura oficial do governo, que ela é vinculada ao CPF de uma pessoa, como qualquer outro tipo de assinatura ou de meio de assinatura que as partes entre si entendam como legítimo. Tá? Isso é uma medida provisória, me fugiu o número agora, mas ela é de 2001. Então, desde 2001 já há a previsão dessa assinatura eletrônica. Né? As atividades notariais, também por serem muito tradicionais, sempre se adotou ali a assinatura física, né? A presença física, a pessoa vai lá de próprio punho e assina a escritura pública. Então, embora não houvesse nenhuma proibição legal de se assinar eletronicamente, a praxe e a regulamentação dos códigos de normas foi pelo uso dessa assinatura sempre de modo físico. Não havia previsão em nenhum código de normas, em nenhuma lei, no Código Civil, na lei dos notários registradores, do uso da assinatura eletrônica, embora desde 2001 já houvesse essa medida provisória, que ela continua em vigor até hoje. E o que acontece? Veio a pandemia, antes desse provimento 100 já era permitida a realização de alguns atos em meio eletrônico. Lembrar que o tabelionato de notas não só ele realiza escrituras públicas, né, ele faz escrituras públicas, atos notariais, ele também realiza os atos de reconhecimento de firma, autenticação de cópia. Então existiam dois atos, pelo menos aqui em São Paulo, que eram regulados pelo Código de Normas, que são os atos de desmaterialização e materialização de documentos. Tá? A desmaterialização, você transforma um documento físico num documento eletrônico com autenticidade, e a materialização, você materializa um documento eletrônico, conferindo ali que ele foi assinado digitalmente por uma chave pública, ali, por um certificado digital ICP Brasil, você transforma ele num documento físico. Então havia já essa possibilidade ali no meio eletrônico. Aí veio a pandemia, muitos serviços, né? No começo, ali em março de 2020, abril, muitas coisas fecharam, muitos negócios, muitos serviços começaram a se adaptar a atendimento em home office, né, atendimento digital por meio da internet. Fechou-se a maior parte ali do comércio das cidades, houveram alguns que o pessoal chama de lockdown, né, que proibiu o funcionamento de várias coisas. Os cartórios continuaram funcionando, mas não havia ali aquele movimento físico que costumava haver nos tempos ali de normalidade. Então, logo em seguida, esse período aí, essa nova adaptação radical, o Colégio Notarial, a Seção Federal, lançou ali junto, né, uma comissão de estudos junto com o Conselho Nacional de Justiça, eles elaboraram esse provimento 100, que ele regulamenta ali o uso das assinaturas em meio digital. Não só das assinaturas, como também reconhecimento de firmas nos DUTs, que são os documentos de transferência de veículos automotores, como também autenticação de cópia. Só um por pouquinho, meio eu vou ter que parar, só um minuto, tá? Tá.
Pronto, desculpa. Não, fica tranquila. Eu te entendo bem, viu? Deu, pode continuar. E é curioso que uma ou 2 semanas antes do lançamento, né, da publicação do provimento 100, o 14º cartório de notas de São Paulo, que é o tabelionato Vanpré, hoje é um dos maiores e mais tradicionais tabelionatos de notas do Brasil. E ele chegou a realizar uma escritura por meio de assinatura eletrônica no padrão ICP Brasil. Né, como eu disse, não tinha regulamentação, mas também não havia uma proibição. Né? Então, como a assinatura, ela pela medida provisória de 2001, ela tem a mesma validade de uma assinatura física, nada impedia que antes já se fosse feito isso, só que não havia uma padronização desse sistema. Então ele fez a primeira escritura nesses moldes, 14º Notas de São Paulo, e algumas semanas ou um mês depois, agora não me lembro, mas foi um curto intervalo de tempo, saiu o provimento 100, que ele regulamenta essas escrituras em formato eletrônico. Mas basicamente ele não cria ele cria alguns novos requisitos para a realização dessas escrituras, como uma videoconferência notarial, que é uma videoconferência em que se colhe a manifestação de vontade das partes, faz a identificação por meio eletrônico das partes participantes do ato, se colhe o consentimento também por meio de vídeo, e depois se faz a assinatura. Né? Esses são alguns requisitos extras que as escrituras públicas passaram a ter. Né? E o provimento, ele vem, eu acho que as maiores polêmicas desse provimento hoje se referem ao artigo 19, que trata da competência territorial, e como nós estudamos, o tabelionato de notas ele é livre para atuar em qualquer circunscrição, né? Não importa de onde é o imóvel a parte, só que a parte tem que ir até o tabelionato. Né? Não se pode, o tabelionato ele não pode praticar atos fora da sua circunscrição. Né? É livre escolha, porém restrito dentro do município em que localizado o tabelionato de notas. E o provimento, né, ele teve que tratar dessa questão, por quê? Porque uma vez que as escrituras são digitais, pelo Código Civil, a contratação digital ela é considerada uma contratação entre presentes. Né? Então ele fixou para que não houvesse ali uma concorrência predatória, mercadológica entre os tabelionatos, se buscasse o serviço do tabelionato não por algum benefício econômico ou de mercado, mas sim pela confiança e pela qualidade do serviço que a parte deposita no cartório, foram estabelecidas algumas regras de territorialidade. O problema todo é o quê? Essas regras elas não abarcaram todas as escrituras públicas que fossem possíveis de lavrar. Né? Elas se referiam mais às escrituras públicas relativas a imóveis. Então, esse é o panorama geral hoje do provimento 100. Né? Ele surgiu aí no período da pandemia justamente para que se possibilitasse a continuidade do serviço público em meio ali ao fechamento dos negócios, do comércio, das empresas, né? Das outras instituições, para que o serviço público notarial registral, que é considerado pelo CNJ como um serviço público essencial, não parasse. Ale, tu mencionou ali um cartório que fez com base, mesmo antes do provimento 100, com base na legislação que já havia, que era que dizia respeito à assinatura digital. Tu entende que se não viesse o provimento 100, os cartórios, mesmo assim, iam acabar realizando por conta da pandemia? Ou, na tua opinião, os cartórios se encorajaram a migrar para esse formato com o provimento? Acredito que os cartórios se encorajaram. Salvo alguns cartórios, veja que foi só um que fez. Né? Ele fez uma coisa que não estava regulamentada, embora seja totalmente legal. Né? Essa escritura assinada com o padrão ICP Brasil, nos moldes que foi feito, ela é perfeitamente, do ponto de vista do direito, ela é perfeitamente legal e possível. Né? Mas eu não vi outros cartórios fazendo nesse sentido. Nós ficamos circunscritos ali ao que as normas de serviço permitem. Né? Embora não haja uma permissão expressa para isso, também não há uma vedação, não há uma coisa assim que contraria nenhuma lei. Né? Mas com o provimento 100, com certeza. Embora ainda muitos cartórios não adotem esse provimento 100. Ainda tem muito cartório ainda que não é uma obrigatoriedade você prestar o serviço de escritura pública eletrônica. Né? Muitos cartórios já fazem, mas tem muitos também que não fazem. Infelizmente. Sim.
Então, no caso, a assinatura que é necessária é pelo ICP Brasil, seria O provimento 100, ele criou uma assinatura digital, que é uma assinatura digital específica. específica. Uma assinatura digital específica para assinar atos notariais. Então, a parte, como você tem a assinatura padrão ICP Brasil ou a assinatura específica dos atos notariais. A parte pode optar tanto por assinar com assinatura notarizada, que é chamada assinatura notarizada, que ela é prevista no ICP Brasil, como pelo certificado digital. Por exemplo, o advogado ele tem o certificado digital da OAB, que é padrão ICP Brasil. Não tem problema nenhum ele assinar os atos com o certificado da OAB. Ele não precisa tirar uma assinatura notarizada. A assinatura notarizada era é um grande avanço do provimento. Por quê? Porque a assinatura digital em si, no Brasil, para a maior parte da população, ela é cara. Ela custa em torno, você vai pegar uma assinatura ICP Brasil A3, ela custa mais ou menos uns R$ 260, R$ 300, dependendo da autoridade de registro aí da AC que você, autoridade certificadora que você for escolher, por ano, né? E você tem que renovar no próximo ano. Então, é uma coisa que não é tão acessível para a maioria dos brasileiros. Então, o que o Provimento 100 fez? Ele permite essa emissão gratuita desse certificado notarizado com validade de 3 anos, justamente para poder assinar e você não excluir outras pessoas que não podem pagar por um certificado CP Brasil de assinar as escrituras. Então, é possível a emissão desses certificados para essas pessoas que... Travou para mim. Não sei se travou para mais alguém ou é para mim que tá travado. Travou? Travou para mim, tá travado. Ai, acho que ele saiu da live. Aconteceu alguma coisa com o professor Simino, mas eu consegui manter aqui. Eu vou esperar. Acho que eu vou esperar ele voltar, né, para não desconectar a live, senão a gente vai perder tudo que já foi falado quando eu for salvar. O que vocês acham? Aqui, ó, ele já me pediu aqui de novo. Peraí. Aí, voltou. Perdão, desculpa, às vezes dá uma saída mesmo. Tá, não tem problema, acontece. Nós estávamos falando da questão da assinatura. Tu estava explicando da assinatura do padrão, né, que era feito do padrão ICP Brasil e da assinatura que foi feita, criada pelo Provimento 100, que é o mesmo padrão, mas ela é um pouco mais simples, pelo que eu entendi, seria isso, né? Sim, ela é uma assinatura mais simples, né? Ela é emitida pelos próprios cartórios, não necessariamente pelo cartório que vai fazer o ato eletrônico. Por exemplo, eu posso escolher um tabelionato para assinar meu ato de outra cidade e posso, da minha cidade, fazer assinatura eletrônica, né? E ela não tem custo. E ela pode ser feita de... Pode falar, perdão. Então, por exemplo, alguém que quer fazer assinatura eletrônica se dirige até o tabelionato de notas da sua cidade, por exemplo. Sim, qualquer tabelionato tem que fornecer esse serviço de maneira gratuita. Acontece, às vezes, Entendi. chegar a parte, ela fala, não quero emitir o certificado, não quero fazer escritura aqui, mas eu gostaria que você emitisse certificado para eu poder lavrar uma escritura em outro lugar. Né? Aí pode ser feito assim dessa forma, não tem problema nenhum. E aí ela é tanto presencial, e se usa ali a colheita de assinatura não, colheita de digital, se tira uma foto, colhe-se os dados, se faz a identificação da pessoa para vincular aquele certificado. Né? Aí aquele certificado do enotariado, ele fica num aplicativo de celular chamado enotariado. Né? Ele fica gravado no seu próprio celular, no smartphone. Né? Ou no computador também, dá para gravar no computador o certificado, e com ele você consegue fazer assinatura eletrônica. Então ela pode ser o presencial ou de maneira remota, que a maneira remota é uma novidade. Né? Eu posso, por exemplo, uma pessoa está nos Estados Unidos, eu posso emitir um certificado digital notarizado para ela. Tá? Mas aí você vai falar, como é que eu faço a identificação dessa pessoa? A gente faz com base nos cartões de firma,
que essa pessoa tem aberto aqui no Brasil, com os dados dela, foto dela, documento de identidade, e esses dados eles são validados nos cadastros do Denatran, dos veículos, né? Há uma validação, aí uma interoperabilidade dos órgãos, eles validam esses dados, falando efetivamente esses dados são dessa pessoa. Aí se faz uma videoconferência para poder emitir o certificado da pessoa à distância. Na forma remota é gratuito ou, nesse caso, Gratuito também. gratuito também? Gratuito, os dois são gratuitos. Para validação tem uma taxa que a gente paga para validar, mas assim, não pode repassar para a parte. É uma taxa que o cartório arca. Ah, entendi. Então, por exemplo, pode ser tanto um brasileiro morando no exterior quanto um estrangeiro. Pode, Se tiver assinatura aqui, algum tabelionato aqui. exatamente. Eu posso emitir um certificado, inclusive já emiti alguns para estrangeiros. A identificação deles é feita pelo cartão de assinatura e como é estrangeiro, ou pelo RNE ou RNM agora, que é a identidade deles aqui no Brasil, se eles forem residentes, ou pelo passaporte estrangeiro, que também é documento de identidade, para fins das normas de serviço. Então você faz a identificação, ele sabendo falar português, né, ou o tabelião entendendo a língua que ele se expressa, você realiza a videoconferência e emite o certificado também para o estrangeiro. Muito interessante. Então, nós temos aí que o e-notariado ele se aplica tanto para brasileiro quanto para estrangeiro. É restrito para o tabelionato de notas? Quais seriam os atos? A Profifra perguntou, não será necessário CPF de estrangeiro? CPF também. Também, a menos que ele não tenha CPF. Alguns estrangeiros, quando ele tem RNM, RNE, ele tem CPF. Quando ele não tem, tem ali, quando você vai fazer o cadastro dele na plataforma, você escreve pessoa estrangeira residente no exterior. Às vezes ele não tem CPF, mas já passou pelo Brasil. Então, o documento de identidade é o que se usa, é o passaporte. Passaporte. Isso. Tá, ele precisa ter, o estrangeiro, então, ele precisa ter um documento que tenha validade aqui no Brasil, né? Ou vai ser o Isso. passaporte, ou vai ser a identidade de estrangeiro, ou algum outro documento. Isso, E exatamente. também ter o cadastro aqui no Brasil, e pode ser feito de forma remota ou presencial. Exatamente. Basicamente, Ele pode seria ou isso. comparecer presencialmente para fazer ele abre a firma, colhe se é digital e se faz o cadastro dele para emitir o certificado gratuito. Ou agora, no primórdio, só poderia ser feito de forma presencial. Agora possibilitou-se a emissão remota desse certificado. É uma coisa recente do comecinho desse ano, de fevereiro. Então você pode emitir um Aí, certificado de uma pessoa lá fora. aí a remota faz uma videoconferência para emissão de certificado. Exatamente. Até. Exatamente. Faz uma videoconferência e emite certificado. Aqui no cartório eu emito também certificado de CP Brasil. A gente tem agente de registro vinculado ali à CertSing. Então é o mesmo procedimento. A CertSing também emite certificado de CP Brasil para fora do país. Também tem lá um procedimento diferenciado. Tem que enviar uma documentação, fazer ali um cadastro, porque esse certificado ele é mais, entre aspas, mais forte. Né? Ele serviria para qualquer documento. O notarizado ele só serve para assinatura na plataforma do notariado, que são as escrituras eletrônicas. Então, com esse seria um pouco mais forte, posso usar tanto para atos fora do tabelionato. Qualquer ato que for precisar, que for necessária assinatura, eu vou poder usar esse certificado. Seria isso, né? Exatamente. Você pode usar o ICP Brasil para atos fora, pode ter um instrumento particular, você pode assinar. Se for aquele da OAB, você pode assinar petição no processo, os atos processuais. Só Além daí das terá um outras, custo, né? ele é válido para qualquer documento. Só que daí ele vai ter um custo, né? O gratuito seria esse só restrito no Só notarial. para assinar a escritura. Aí o notarizado ele é gratuito, só para assinar a escritura. E tanto um quanto o outro é possível a emissão tanto presencial quanto remota. Entendi. Eu queria saber também, então a gente tem aí que se aplica para todo mundo, né? Quem pode, enfim, se identificar, comparecer ou fazer remoto. E para quais atos, então, a gente também teria, né? Que pode ser, depende da assinatura, se for a notarial, vai ser só para atos
para atos que dizem respeito ao tabelionato de notas. Se for a outra, a gente vai poder aplicar, então, a todos os atos. Ou melhor, todos os atos que aceitarem. No caso do notarial, ele abrange outros cartórios também ou não? Seria só para o notas? Se for necessário alguma assinatura, algum requerimento, alguma coisa, eu posso usar a do notariado para outros ramos? Como que funciona? Pelo provimento, ele fala que somente para escrituras públicas. Então, você não poderia, por exemplo, assinar um ato de registro. Você é o registrador de imóveis, você não poderia assinar um ato de registro mediante certificado notarizado. Não seria possível. Ou no RCPN, enfim, não pode, né? É só Não pode. no notas. Sim, aí as regras dos registros, elas são um pouco mais... eles são muito... A escala ali de discricionariedade deles é muito mais restrita, né? O princípio ali da legalidade ele é muito mais forte. Existe no notas, existe, só que nossa atuação ela tem como objeto ali a autonomia privada, né? A liberdade de contratar das partes. Já os registros, eles têm que ser muito legalistas, né? Eles seguem ali uma legalidade muito estrita. Então eu acredito, a meu ver, que não haveria por que ali eles adotarem esse certificado. Mas, a meu ver, na minha humilde opinião, lógico, pode ser que saia amanhã uma lei falando que pode, né? Mas a minha humilde opinião hoje não poderia. Sim. A Entender. Astrid perguntou ali se tu já fez um testamento por meio do provimento e se acha seguro. Eu já quero aproveitar a pergunta dela para que tu discorresse um pouco quais os principais cuidados aí, tanto por parte do tabelião, como também eventual advogado que vai orientar uma parte, né, para fazer praticar algum ato por meio do provimento sem, quais são os principais cuidados assim que deve. Não, perfeito. Então, essa questão da Astrid, do testamento, eu nunca fiz um testamento pelo notariado. Inclusive, já defendi em algumas outras lives que não seria possível. Eu acho que é uma coisa um pouco perigosa você fazer um testamento, porque você tem que ter a presença ali simultânea das duas testemunhas. Há quem defenda ser possível, mas eu não julgo aconselhável. Tá? Se fosse possível, talvez, mas eu não acho que seja aconselhável, porque precisa participar da videoconferência duas testemunhas, né, que precisam confirmar esse testamento quando o testador morrer, elas vão ser as testemunhas do testamento. Tem toda uma certa formalidade ali no testamento que torna ele uma escritura especial. Eu acho que deveria haver uma regulamentação acerca especificamente do testamento. Eu ainda não fiz, né? Não sei se faria também, teria que pensar, teria que ver muito bem o caso concreto para ver se seria possível ali realizar, porque às vezes pode ficar estranho de, será que as duas testemunhas têm que estar online também, ou elas poderiam estar ali no cartório participando da videoconferência, ou elas teriam que estar na mesma videoconferência do testador, entendeu? E o testamento, qual que é o grande problema dele? O grande problema dele é que a pessoa, o autor dele, quando ele produz eficácia, o autor morreu, né? E muitas vezes dá briga. E qualquer vírgula fora é motivo para se invalidar o testamento, né? A vírgula, eu digo, uma formalidade, mesmo que ela não implique ali necessariamente na substância do testamento, na vontade do testador, vai ser argumentado pela parte contrária para tentar invalidar aquele testamento, né? Então, assim, qualquer errinho, qualquer besteira que acabe acontecendo, assim, qualquer coisa que fuja do que o Código Civil fala, é passível de discussão pelo prejudicado, se houver um prejudicado no testamento, lógico. Então, eu acho que tem que ter muita cautela. Tá? Nas cautelas gerais em relação aos outros atos, eu recomendo que os advogados, lógico, eles acompanhem. É possível que se acompanhe a videoconferência quando ela for realizada. Pode haver ali sei como é que se fala, os espectadores da vídeo. Embora eles não assinem o ato junto, eles podem participar, ver como está sendo conduzida a vídeo fica gravada, né? A parte interessada, acredito que possa, somente ela, né? A depender do caso, com pedido judicial, talvez ali pedir a certidão. Lógico, tem todo um sigilo ali dessa videoconferência que ela fica gravada, inclusive para a parte. É um sigilo que funciona mais ou menos como funciona o sigilo dos cartões de assinatura. Mesmo sendo da parte, ela não pode requerer para ver como é que ela assinou. Porque ela começa, se incorpora ao acervo do cartório essa vídeo também. Mas eu acredito que o advogado, se ele deva participar, para ver como está sendo conduzido a vídeo, se a pessoa realmente deu o consentimento dela, né, auxiliar nessa parte ali, auxiliar o cliente dela, como com qualquer outra escritura que o advogado intervém, né, seja numa compra e venda,
num inventário, num divórcio, ali a presença do advogado pode se dar presente também. Eu acho que o momento mais importante para o advogado estar presente em si é a videoconferência, não a assinatura em si, porque a assinatura ela vai ser um ato de assinatura como outro qualquer, só que vai ser feito no meio digital. Né? Então, acho que onde o advogado tem que tomar cuidado ali, se ele quiser acompanhar, é na videoconferência. Ver se está cumprindo todos os requisitos do provimento sem data e hora, foi colhido expressamente a manifestação de vontade das partes, né? Nesse sentido. No caso, a plataforma para que é feita a videoconferência é livre escolha do Notas ou também é pelo e-notariado? A plataforma é pelo e-notariado. Aí tem duas opções. Ou pelo aplicativo Zoom, que o próprio e-notariado fornece, ou por uma própria plataforma ali, o próprio programa ele cria uma videoconferência dentro dele. Eu prefiro usar essa videoconferência criada. As minhas vídeos que eu faço, eu não faço pelo Zoom. Porque o Zoom a pessoa tem que baixar, é uma empresa privada, mas pode ser tanto pelo Zoom como pela própria plataforma do e-notariado. Entendi. O professor Robson ali perguntou se a ata notarial de uso capião pode ser solicitada pelo e-notariado. A assinatura, eu entendo que ela pode ser feita, tem aqui no artigo 19, ele fala das atas notariais, artigo 20 do provimento 100. Ele fala, estabelecendo a circunscrição do fato constatado, qualquer inaplicável secretário, tabelão do domicílio do requerente, compete lavar atas notariais eletrônicas, de forma remota e com exclusividade por meio do e-notariado, com a realização de videoconferência e assinatura de todas as partes. Então, a ata notarial de artigo 20 é possível que se faça essa videoconferência eletrônica da ata notarial, o que não dispensa uma diligência do tabelião do imóvel, conforme o provimento 65, salvo engano, do CNJ diz que tem que ser feita, tirar foto, entrevistar testemunhas, mas nada impede que essas entrevistas, a apuração de alguns fatos, assim como a assinatura da ata notária de uso capião, seja feita por meio eletrônico. Mas isso não dispensa uma diligência, uma visita presencial, né, ao imóvel feita pelo tabelião de notas ou pelo escrevente autorizado. Eu acredito que o maior desafio é quando envolve não apenas a assinatura, né, mas a manifestação de vontade, e principalmente quando envolve mais de uma parte, né, Sim. no caso. Escrituras Sim, públicas. isso. Oi, perdão, o que você falou? Cortou. Não, principalmente escrituras públicas, né, compra e Sim, venda, divórcio, enfim. exatamente. Porque o que acontece na ata notarial não há o consentimento, né? Eles falam, não tem uma outorga de consentimento como ocorre na escritura pública. Então, o que acontece? Eu posso fazer uma ata notarial de uso capião, colher lá 10 testemunhas, declaração de posseiro anterior, fazer toda a cadeia de posse na ata notarial. Quando chega no registro de imóveis, mesmo tendo todo mundo assinado, os proprietários, todo mundo, o registro de imóveis exige uma declaração específica de cada um. Por quê? Porque na ata notária, embora seja uma ata notária de uso capião, ela reúne todo esse conjunto probatório, o registrador entende que ali não há o consentimento. Né? Então, esse consentimento não pode ser dado. Tem que ser dado em um documento apartado, não na própria ata. Então, por isso que a escritura pública, a videoconferência, ela é muito mais importante. Ela serviria para buscar esse consentimento, coisa que não existe na ata notarial. Não existe um consentimento na ata notarial. Quando você pega a declaração de uma testemunha numa ata notarial de uso capião e ela fala, eu estou de acordo com essa posse, para o registro de imóveis não vale. Ele precisa de uma declaração de próprio punho com firma reconhecida. Né? Então, a videoconferência ela serve mais na ata para apurar fatos, né? E vai ser uma apuração indireta, porque você vai estar vendo por uma vídeo, não presencialmente, do que propriamente para captar o consentimento das partes, que é a função da videoconferência na escritura pública. Né? Então, eu acredito que na ata notarial a ideia mais seja apurar fatos, mesmo que de maneira indireta, enquanto que a videoconferência na escritura pública tem o objetivo de colher consentimento e manifestação de vontade das partes. Correto. Professor, acho que outro ponto importante que nós acabamos não mencionando também é a questão da competência territorial que o provimento 100 trouxe. Tu poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, ele é bem interessante, porque, como eu tinha dito na Lei 8935, a livre escolha do tabelião de notas, independentemente do local das pessoas ou onde localizado o imóvel.
ou o objeto da escritura. Porém, o tabelião ele não pode atuar fora da circunscrição para a qual ele recebeu a delegação. Então, hoje está no tabelião em São Vicente, né, ou tabelião em Santos, tabelião no Guarujá, você pode realizar o ato em qualquer parte da cidade, mas você não pode realizar o ato fora da cidade. Né? Então, como conciliar a livre escolha do tabelião e o princípio da territorialidade do direito notarial com as escrituras eletrônicas, que são, né, pelo Código Civil, contratação entre presentes. Né? Então, o provimento ele trouxe aqui algumas regras de territorialidade, principalmente o artigo 19. O que ele fala? O tabelião de notas, a circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente será o competente para lavrar a escritura eletrônica. Qual que é o problema disso? Isso é um bom dispositivo, só que acontece, às vezes o imóvel é de um estado e o adquirente é de outro. Né? Então, o imóvel às vezes está em Minas Gerais e o adquirente está em São Paulo. Quem vai ser o competente? Aí no parágrafo 1º ele fala, qualquer um dos dois. Você poderia fazer a escritura tanto em Minas quanto em São Paulo. Aí vem o parágrafo 2º, que ele deu muita polêmica, só que hoje já está bem pacificado. Né? O que ele fala? Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura do ato. Né? O que isso significa? Tem um imóvel aqui no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. O adquirente está em Campinas. Você poderia, como Campinas e Ribeirão Preto são cidades dentro do estado de São Paulo, você poderia escolher qualquer tabelionato dentro do estado de São Paulo para lavrar essa escritura. Então, nada impediria, por exemplo, que o imóvel é de Ribeirão Preto, o adquirente está em Campinas, nada impediria que lavrasse em São Vicente. Mais especificamente no terceiro cartório. Né? Nada impediria, estaria dentro da regra de territorialidade. Aí vem o parágrafo 3º. Para fins provavelmente pelo adquirente nessa ordem o comprador, a parte que está adquirindo direito real ou a parte em relação à qual é reconhecido o crédito. Né? Então, a pessoa ali é o beneficiário do crédito, o cessionário, né? Numa sessão de crédito, o adquirente. Aí o artigo 20 fala da competência das atas. Ele dá duas competências, domicílio do requerente da ata ou onde o fato é constatado. Então, da mesma forma, tem duas competências aqui. O parágrafo único fala das procurações. Procuração pública eletrônica caberá ao domicílio do outorgante, ou seja, aquele que outorga os poderes, ou do local do imóvel. Então, é uma procuração para a venda de um imóvel. Você pode fazer essa procuração, por exemplo, a parte mora em Minas Gerais, o imóvel é de São Paulo, na cidade de São Paulo, você poderia fazer na cidade de São Paulo essa procuração, ou na cidade de domicílio do outorgante em Minas Gerais, a título de exemplo. Aí depois do artigo 21, ele vem ali falando algumas, como você pode comprovar o domicílio da parte por meio de título de eleitor, o que é não sei se é um meio seguro de se comprovar, porque muitas vezes a pessoa ela morou numa cidade muito tempo, ela volta lá e depois ela mudou, tá? Que era o meu caso. Eu antes de vir aqui para São Vicente, eu estive em Ourinhos, né? Eu fiquei 3 anos lá, eu nunca mudei meu domicílio de eleitor, embora eu tenha conta bancária lá, um monte de coisa lá, né? Mas eu sempre volto em São Paulo, capital, que é onde eu nasci. Eu nunca mudei meu domicílio de eleitor, né? Então puxaria ali, isso depende muito. Às vezes a pessoa muda muito tempo de cidade, só que continua voltando na cidade de origem. Né? Na faculdade eu tive muitos amigos que eram no interior, eles moram até hoje em São Paulo, só que até hoje voltam no interior de São Paulo. Entendeu? Então eles não poderiam fazer uma escritura em São Paulo, embora a vida deles estivesse em São Paulo. Né? Ou outro documento equivalente. Então essas são as regras de territorialidade. Qual que é o problema aí, de novo? O provimento ele se omite em relação às outras escrituras. Por exemplo, uma escritura pública declaratória. Né? Ou propriamente um testamento. O testamento não necessariamente ele vai envolver conteúdo econômico. Você pode ter um testamento reconhecendo um filho, nomeando um tutor, né? Instituindo ali um bem de família, uma servidão. O testamento, uma fundação, por exemplo, o testamento ele pode ter muitas outras utilidades do que simplesmente deixar ali um legado ou fazer uma partilha de bens entre os herdeiros. E não fala nada, o provimento não fala nada do testamento, o provimento não fala nada das escrituras declaratórias. Exemplo, escritura pública declaratória do contrato de convivência ou da união estável. As partes declaram que vivem em união estável todo tempo, geralmente para fins previdenciários. Em qual cartório vai fazer? Né? Porque assim, você pode falar, no domicílio. Mas será que é no domicílio? Porque o artigo 19 fala, tabelião de circunscrição do imóvel ou domicílio do adquirente. Entende-se que o artigo 19 trata as escrituras que envolvam imóveis.
né? E o objetivo desses artigos é manter a ordem ali entre a concorrência dos cartórios. Você não polarizar todas as escrituras num cartório só, por algum outro motivo imoral ou ilegal. Né? Isso é manter a concorrência saudável entre os cartórios, só que ele silencia em relação a alguns outros atos, como as escrituras sem valor, né? Os testamentos, ele não fala nada do divórcio também, não tem disposição. Inventário e partilha não tem disposição. Entendeu? A ata de uso capião, ela já tem uma regra própria, que vai ser sempre a domicílio, perdão, do local do imóvel, onde se encontrar a maior parte dele. Então, tem esses problemas da territorialidade que eu acredito que mais para frente serão sanados, aí, serão editados outros atos complementares ao provimento 100, ou até algum ato que atualize o provimento 100, e vão se atualizar. Hoje tem dois entendimentos, né? Se perguntar para mim hoje, pode então lavrar uma escritura pública declaratória em qualquer cartório do Brasil? A resposta depende. Tem gente que acha que sim, que não teria vedação para tanto, porque ela não envolve imóveis, nem é uma ata notarial, nem é uma procuração. Tem outros que entendem que não, que tem que seguir ali a regra do adquirente. Né? Do adquirente não, do domicílio do requerente, perdão. Né? Teria que seguir a regra do domicílio. Então, ainda tem esses problemas, mas assim, são problemas perto dos benefícios que esse provimento trouxe, são problemas que eu acredito que não trazem grandes dificuldades, nem dilemas práticos, assim, são coisas que um próximo regulamento ou a jurisprudência podem em breve assim, resolver e sanar esse tipo de dúvida. Eu acho que o mais importante mesmo, que são as atas, as procurações principalmente, as escrituras envolvidas em imóveis, que são a atividade, não digo mais importante, mas a que mais sai, a principal ali dos cartórios de notas, o provimento deixou bem claro como é que funciona, né, no que se refere a essas regras de territorialidade. É que no caso, esse engessamento, né, por assim dizer, ele acaba limitando um pouco o requerente, né? Porque digamos que o tabelionato onde ele mora não se nega a fazer, ou enfim, dá algum problema nesse sentido. Daí a pessoa, em função do Covid, por exemplo, não pode se deslocar a outro município. E daí tem o e-notariado e não pode usar, né? Parece que não faz muito sentido não Ela não casa, limitar. ela não resolve esse problema, né? Provavelmente se ele não, infelizmente ele não resolve esse problema no sentido assim, meu domicílio é em tal cidade, nessa cidade eles não fazem. E é comum que isso aconteça. O que se tem sugerido, né, para também resguardar o tabelião? Porque para a parte, embora o próprio provimento ele fala, as escrituras que não cumprirem assim as regras de territorialidade serão nulas de pleno direito. Né, o provimento ele sanciona uma nulidade, embora ele não seja uma lei para sancionar uma nulidade, ele sanciona uma nulidade absoluta dessas escrituras que fogem da regra da territorialidade. Eu sempre acreditei que assim, a parte que o tabelião que fez errado ao descumprir a territorialidade, a parte muitas vezes em nada tem a ver com isso, a menos que se prove ele conlui a má fé dela. É muito chato e muito difícil, muito antissistêmico você punir a parte por uma falta disciplinar do tabelião que nenhum prejuízo trouxe diretamente à parte, mas ao sistema do notariado em si, né? Aquele dever de atentar, a infração de atentar contra as instituições notariais, né? Que é justamente não cumprir o princípio da territorialidade. Então tem essa questão. Então qual que é a solução para isso? Eu moro numa cidade, o meu domicílio eleitoral é lá, eu só posso fazer lá porque eu não quero sair de casa, mas o cara se recusa a fazer, ele não tem, ou se recusa, ou não sabe, ou o tabelião não tem a tecnologia necessária para se fazer. O que se tem que fazer, né? Qual que é o conselho que se dá? O tabelião que eventualmente for escolhido para fazer isso, deveria pedir uma autorização para o juiz corregedor permanente dele, né? Expondo essa situação, falar, estou fazendo aqui em descumprimento da territorialidade, porque o tabelião, eu não tenho outro tabelião para fazer, e eu não posso ficar sem fazer, né? Essa questão, ela não esbarra só nisso, esbarra só também na ata de uso capião. Tem muito cartório que não faz uso capião, é a parte que quer fazer, e você só pode fazer naquele cartório. Isso é um problema, né? Porque o cartório não pode, o cartório por qualquer motivo não quer fazer e você é obrigado a fazer nele. Aí uma pessoa que está na cidade do lado tem um cartório que faz, e aí ela sai uso capião e a sua não. Né? Então, qual que é o conselho que eu tenho ouvido de alguns colegas?
Eu não tenho esse problema que aqui a gente faz tudo. Fazemos todos os tipos de serviço. Mas eu já ouvi colega, cliente reclamando que em algumas cidades não se faz. Pedir autorização para o juiz, né, uma chancela judicial em âmbito administrativo, para que se possa fazer no outro cartório excepcionalmente, porque aquele outro cartório, por qualquer outro motivo, não está fazendo ou não quer fazer. Né? O tabelião ele só pode recusar a prática do ato, né, isso pela lei e pelas normas de serviço, se houver ali um impedimento legal ou não for possível ali, a qualificação notarial, se der negativamente, ele tem que expor as razões, ele não está fazendo por escrito. Então, a pessoa não querer fazer ou não saber fazer, tem que se expor por escrito e leva-se essa nota ao juiz corregedor permanente com autorização, ou que ele determine que se faça, ou com autorização para fazer em outro cartório. A meu ver, seria essa a opinião. O Ramon falou ali, boa noite. Quando o provimento veda a prática de atos notariais sem utilização do e-notariado, não está em desacordo com a MP 2200 de 2001, que admite outros meios? Perfeito. Essa MP que eu estava falando, só tinha esquecido o número dela, é a 2202. Então, ela prevê dois tipos de assinatura. A primeira é a assinatura oficial ICP Brasil, que é o artigo 10, parágrafo 1º, e os outros meios que seriam as demais assinaturas digitais, sempre lembrando que a assinatura digital é espécie de assinatura eletrônica, no parágrafo 2º, que são as demais assinaturas. Qual que é o problema de você não aceitar outras assinaturas? Né? O provimento ele determina que essas escrituras digitais sejam feitas dentro da plataforma e-notariado. A plataforma e-notariado só aceita o ICP Brasil, que é uma assinatura que é superior, ou a do e-notariado, que é específica para esse ato. Né? O que acontece? Existem algumas empresas, a DocSing, por exemplo, uma empresa americana muito grande, acho que é uma sociedade de capital aberto, inclusive, que ela faz assinaturas. É muito comum os corretores, empresas de contabilidade, advocacia, utilizarem o DocSing. Qual que é o grande problema? Eles armazenam seus dados, né, de forma, sabe-se lá como, aí tem toda uma polêmica em torno disso. Eu confesso que eu não entendo muito bem de proteção de dados ainda, estou me aprofundando aí, porque precisamos nos aprofundar, mas ele não é uma assinatura com a intervenção do tabelião. Né? A assinatura, ela não é só uma assinatura que você assina, ela é toda uma identificação que você faz da parte. Né? Quando você faz o CP Brasil, pressupõe-se que essa identificação já foi feita pelas autoridades certificadoras, né? Os agentes de registro, que é o artigo 10, parágrafo 1º. Para se utilizar o parágrafo 2º, ele fala outros meios, desde que aceito pelas partes, ali, pelos usuários. Os usuários ali, no caso, também é o tabelião, são os cartórios de notas. Eles exigem que se faça também pelo provimento sem pela assinatura e notariado. De um ponto de vista puramente teórico, não haveria diferença entre uma assinatura e outra. Né? Mas a assinatura do e-notariado ela tem intervenção, também na confecção dela, ela tem intervenção do notário, né? Ou do tabelião, do escrevente, de quem faz essa assinatura. Então, por isso que nas escrituras públicas somente serão aceitas essas assinaturas do notariado, que são gratuitas. Né? Também, então, não teria nenhuma desvantagem. Dizer, são gratuitas, né? E, sinceramente, não só pelo fato econômico. Em 2 minutos, tem algumas que eu fiz remoto, juro, é uma coisa muito simples de emitir. Assim, você tem toda a documentação, é muito simples. Em 2 minutos, a pessoa está com uma assinatura digital do notariado. Uma coisa assim, dependendo, né, muito rápido. Uma coisa simples, grátis, então não tem porquê não utilizar. Mas a pergunta ali foi mais se já poderia utilizar outra, não, porque o provimento 100 proíbe, ele exige que seja só do notariado para essa plataforma, e porque ela é uma assinatura privada. Né? Ela depende, como o próprio parágrafo 2º do artigo 10 da MP 2200 fala, ela depende ali do consenso, ali, da aceitação entre as partes. Como o tabelião está intervindo no ato, ele não pressupõe que ele não aceita a utilização de outras assinaturas que não essa do notariado ou a ICP Brasil. Muito interessante. O Abreu mandou ali, grande Rafael, parabéns pelo trabalho que vem realizando na Baixada Santista. Obrigado, doutor. O doutor Pedro aí vem trabalhando bastante com a gente no cartório. Obrigado aí por acompanhar, grande profissional também. Muito feliz em tê-lo aqui participando. Seja bem-vindo, Abreu. A Astrid mandou, quando o tabelião não faz, não teria como haver uma declaração nestas questões de notariado, já que é uma faculdade? Eu acho que ela está se referindo. Eu penso que ela está se referindo ao que nós estávamos falando do tabelião se negar, será que não?
quando o tabelião não faz, não teria como haver uma declaração nessas Eu, questões do notariado, já que é uma faculdade? por De exemplo, daí ele fato, vai para outro, eu acho que é isso. ele poderia fazer em outro cartório, mas sempre com autorização do juiz. Né? O provimento é que o uso capião não, você teria que prestar de fato ali, é obrigatório prestar. O provimento sem, se você entender que é uma faculdade, né? Eu já não entendo que é faculdade. Eu acho que se tá o provimento aí, todo mundo deveria fazer. Né? Isso é para bem de todo mundo. Não adianta a meia dúzia de cartório fazer, os outros não fazerem. Aí o negócio não pega. Né? Aí já sendo um pouco corporativista. Né? A gente tem que sempre procurar evoluir. Né? Tem a evolução, tem ali a evolução lógico, inteligente. Então tem que sempre procurar fazer. Deveria ser uma obrigatoriedade. De fato, o provimento ele não impõe uma obrigatoriedade de fazer com esse tipo. Né? Se eu fosse usuário e quisesse fazer, eu pediria autorização para fazer em outro cartório. Se o cartório original ali de competência não se recusasse a fazer. Autorização para o juiz, no caso, para o juiz É, corregedor. tem que ser para o juiz, porque ele que decide as questões, não em âmbito judicial, mas em âmbito administrativo de cartório. Administrativo. Eles decidem conflitos entre o cartorário e o usuário. Né? Não há expressamente um dispositivo falando, ele vai resolver questões de notariado. Né? Mas, assim, várias questões que podem ser levadas como cobrança da tabela de custas, o próprio procedimento de dúvida, né? A competência é sempre da corregedoria permanente de cada local. Então, eu acho que você não poderia ter obstado o seu direito de se utilizar desse serviço, porque o cartorário simplesmente decidiu não fazer. Né? Poderia ter uma declaração nesse sentido. Desculpa, Tanise, te interrompi, perdão. Não, eu concordo, só é que, por exemplo, às vezes demora, né? Quando tu vai mandar para o judiciário, então teria toda essa questão. Eu acho que talvez a Astrid falou mais no quesito de fazer, só que, óbvio, não teria previsão legal de fazer, informar talvez no ato que não for, que está lavrando, porque nesse sentido eu acho, talvez, também, Pode ser. Uma coisa porque que às foi vezes negado. seria até mais fácil ir lá presencialmente assinar. Depender do esforço até o juiz decidir, até falar alguma coisa. Exato. De fato, pode ser que seja... Esse é um problema do provimento, né? A não obrigatoriedade dele. É um grande problema, Sim. inclusive porque tem alguns... aqui em São Paulo, o que acontece? Os registradores civis, todos, eles têm autorização para fazer procurações e reconhecimento de firma e autenticação de cópias. Né? Mas se você for ver se tem algum registrador civil no notariado, registrador civil puro, eu sinceramente não sei, porque não é a atividade principal deles, né? Embora eles façam procurações que são atos notariais, previstos no provimento 100. Já teria aí um problema. Lógico, se tiver um registro civil, vai ter notas também na cidade para fazer, mas assim, é outra questão que fica. Né? Até que ponto é obrigatório. A meu ver, Rafael, seria, além de obrigatório, recomendável que todo mundo já estivesse fazendo esse tipo de escritura. Né? Pela própria sobrevivência da atividade, a modernização da atividade, né? A facilidade de prestar um melhor serviço para a população, então eu acredito que todo mundo deveria fazer. Realmente, se a pessoa não faz, é um problema. Né? Com certeza. Professor, nós estamos nos encaminhando para o final da live. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando tem mais alguma dúvida, se ficou alguma questão que não foi esclarecida. Acho que Pode perguntar, estou à disposição aí. muito Sempre. esclarecedor, eu aprendi muito. Eu ainda não estou muito a par do provimento 100, mas preciso estudar. Ó, o professor Robson mandou: qual a consequência de não se observar a competência do provimento 100? Apenas disciplinar? Então, essa questão é aquilo que eu havia falado. O provimento, ele fala que, a não observada a competência, o ato é nulo de pleno direito. Né? Só que essa nulidade, a meu ver, né, estamos aqui para comentar, dar opinião e raciocinar juntos. Eu não acho que essa nulidade poderia prejudicar a parte. Né? Aí entra uma outra questão. O registrador de imóveis, ele deveria recusar o ato eletrônico se ele conferir que a competência territorial não foi observada? Porque tem essa previsão de múltiplo direito. Pelo provimento, ele deveria.
Ele deveria recusar, como muitos registradores falam para mim, e eu acho que quase todos vão recusar. Só que aí fica a pergunta, mas e a parte, né? Eu sempre penso na parte. De fato, o tabelião ele errou, né? Ele teve ali uma infração disciplinar, ele deve ser punido, deve ser responsabilizado pelos prejuízos, esfera civil, disciplinar. Mas o problema mas e a parte que não sabia disso? Ela não tem a obrigação, se ela foi uma leiga, não sabia, ou foi induzida a erro. O tabelião falou que podia, na verdade não podia. Ela não foi bem orientada. Ela tá ali de boa fé, o que eu quero dizer. Ela tem que ser prejudicada, ela tem que refazer todo o ato, pedir restituição do tabelião, fazer de novo o ato, entendeu? Então é isso, assim, fica essa questão de se pensar se essa nulidade, como o provimento fala nulidade absoluta, mas será que seria uma nulidade absoluta total? Né? Porque a nulidade ela não convalida, ela não produz efeitos. Então é de se pensar, né? Ele poderia ser anulado a qualquer tempo, já que a nulidade não prescreve. Foi registrado um ato, competência territorial, aí passam-se 30 anos, o cara vai lá e fala, eu quero anular porque a competência é irrevogável, aquela competência absoluta, né? Então, eu não acho que isso traria muita segurança jurídica para os negócios, minha opinião. Né? Eu acho que tem que haver responsabilização disciplinar, tem que haver a responsabilização civil do tabelião, mas que não prejudique a parte que estava de boa fé, a meu ver. Eu acho que é muito assim, você declarar uma nulidade absoluta, que não prescreve, e lá depois e anular o ato. Né? Isso causa insegurança jurídica. Por quê? Porque deixa uma coisa muito imprevisível. Né? Você vê que muitos tabeliões, embora já atuem, não conhecem o provimento 100, imagina o leigo que vai lá fazer. Né? Ele não tem obrigação nenhuma de conhecer o provimento 100 do CNJ. Na verdade, ele tem que ser informado pelo tabelião acerca do provimento 100. Tem outra pergunta aí. A Prof. Fran mandou: o outorgante de procuração reside nos Estados Unidos, sem domicílio eleitoral. Procuração que não seja de imóveis. Qual poderia ser a competência? A meu ver, né, há quem entenda que seria o último domicílio que ele teve no Brasil ou Distrito Federal, a meu ver, seria qualquer tabelionato de notas do país. A ideia é facilitar. Qual que seria a outra opção dele? Ele fazer uma procuração no consulado brasileiro. Pelo que eu tenho visto, os consulados são todos fechados. E quando estão abertos, é 20 dias para marcar a procuração. Né? Não sei quantos para fazer. Nesse caso, eu, Rafael, entendo que poderia ser feito em qualquer tabelionato do país. Porque o domicílio é lá fora. Sim, não tem porquê. É que a ideia é facilitar para a parte, né? Com toda a segurança e respeito aos procedimentos, a ideia é que se facilite o ato, né? Que os tabeliães, os cartórios sejam a serviço da sociedade e não sejam fim em si mesmo. Sim, se a pessoa já tem um cadastro lá num determinado tabelionato, né, de repente já vai entrar em contato com aquele Exatamente. tabelionato que já tinha um vínculo, que já tinha a ficha, Isso, ele né, já que eu tem um chamo. vínculo, ele já abriu uma ficha no cartório, nada impede que esse cartório faça essa procuração com ele residindo no exterior. Certo. Não há proibição legal disso no provimento. É mais uma daquelas questões omissas. Sim. E no caso de ser no Brasil e não envolver imóveis, também entraria nessa questão, né? Nessa polêmica. É a mesma lógica. Mesma Tá? Tem lógica. duas pessoas, eu fiz já uma escritura. A advogada era uma escritura acho que era um divórcio. A advogada era de São Vicente, ela não é parte. Uma pessoa estava no Japão com câncer terminal, ela ia morrer em uma semana, morreu já. E a outra estava em outro país, eu não lembro. E tinha que se fazer o divórcio, senão ia dar sucessão. Eles tinham que divorciar com urgência. A escritura foi feita. Né? Porque assim, você não pode esperar o consulado ou a boa vontade. A pessoa vai morrer. Né? A pessoa precisa fechar o negócio. A gente não, tem que ter urgência, tem que estar a serviço ali do lógico. Sem forçação de barra, né? De Sim, interpretação. com certeza. A Cris mandou: o parágrafo 2º do artigo 19 é conflitante com a competência ordinária do tabelião. Ele é conflitante da mesma forma que na verdade, não é aquele conflitante, ele é uma exceção à regra. Né? A regra é livre escolha do tabelião. Exceções, ata de uso capião e atos eletrônicos.
São as duas exceções. Ele não chega a ser conflitante, eles são exceções. Né? Eles convivem junto com a livre escolha do tabelião. Mas são excepcionais. Ata de uso capião, só local do imóvel. Atos eletrônicos conforme domicílio ou local do imóvel. O Fabrício mandou: o cadastro inicial no e-notariado de forma remota pode ser feito em relação à parte que reside no Brasil no mesmo estado que o tabelionato? A pessoa não tem cadastro de forma remota, pode ser feito em relação à parte que reside no Brasil. Pode ser feito. Pode ser feito em qualquer tabelionato. Inclusive, quando eu fui abrir o meu cadastro, eu vi que eu tinha cadastro no Rio de Janeiro, em alguns cartórios que eu nunca frequentei, assim. Né? Abre-se um cadastro. Qualquer cartório, na verdade, está autorizado a abrir um cadastro para fins de fazer essa certificação digital. Lógico, portando todos os documentos necessários. Cartão de firma, identidade, a videoconferência. Então, Fabrício, nada impede aí que se abra esse cadastro. Em relação à parte que existe no Brasil também. Valeu, um abração. Obrigado por participar. Não sei se o professor queria abordar alguma outra questão envolvendo. Minhas dúvidas eu já tinha mandado, né? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha, a gente pode marcar uma parte 2 aí, outras questões polêmicas. Mas então, penso eu que era isso, já estamos com 1 hora de live. Então, vamos nos encaminhar para o final da live. Eu quero agradecer a disponibilidade do professor mais uma vez. Parabéns pela excelente explicação, super didática, super clara. Felizmente, né, a gente pode falar sobre esse tema aqui no meu Instagram. É um tema super relevante que vem sendo aí aos poucos, né, introduzido no dia a dia do tabelião e também do advogado. Então, é super legal que a gente possa falar sobre isso aqui. Então, eu quero te agradecer de coração mesmo. Muito obrigada pela tua disponibilidade e tá sempre convidado para vir aqui também, se quiser abordar outros temas. Será sempre bem-vindo. Vai ser um prazer. Eu que agradeço, Tanise, pela paciência também. A gente já estava tentando gravar live, mas eu nunca podia. Sempre dava alguma coisa no meio ali, falava, não, vamos desmarcar, vamos semana que vem. Aí foi isso durante uns 3 meses. Mas obrigado de novo aí, parabéns pelas lives que você tem feito, estão muito boas. Aí quem quiser, estiver vindo pelo meu Instagram, dê uma conferida lá no Instagram da Tanise, muito bom de conteúdo. Eu já acompanho desde que tinha aquele nome Sem Serventia por enquanto. É sempre conteúdo relevante, tanto para concurso como para quem quiser fazer advocacia ou estudar matéria. Eu acho que o conteúdo é muito bom. Obrigada, professor, digo mesmo do seu. É que eu não estou postando muito conteúdo. Pois é. Mas quando eu for voltar, a gente vê algumas coisas aí. Tá? Então, mas obrigado de qualquer forma. Ótimo, muito obrigada. Boa noite. Eu também. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigado. Tchau. Tchau.